Olá, quero deixar uma palavra aqui para vocês. No livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo do 8 até o 24. É sobre a viúva de Sarepta. A ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. E o 24. Então a mulher disse a Elias: Isto conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Glória a Deus. Creio que todo mundo conhece, né? Precisa sentar, não Jesus. Creio que todo mundo conhece a história da viúva de Sarepta. Deus aqui está falando com Elias que ele agora vai ser, depois que ele sair dali do ribeiro. Vamos lá? Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, que é de Sidom. Habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustentasse. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha e um pouco de água que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, nem numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se secará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias da panela da farinha, se não acabou, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois disse estas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e sua doença agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ele disse a Elias: Que tenho contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e levou-o para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama, e clamou ao Senhor. E o Senhor Deus também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias
e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias e a trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aqueles que adoravam Baal acreditavam que ele era o Deus que trazia chuvas generosas, colheitas. Por isso, quando Elias entrou na presença deste rei adorador de Baal, ele disse que não havia chuva por vários anos. Acabe ficou chocado. Acabe construía uma forte proteção militar, mas não havia ajuda contra a seca. Ele tinha muitos sacerdotes de Baal, mas estes não poderiam trazer a chuva. Elias confrontou corajosamente o homem que levou o seu povo ao mal e falou de um poder muito superior ao de qualquer deus pagão, o Senhor Deus de Israel. Quanto a rebelião e a heresia estava no auge em Israel, Deus respondeu não apenas com palavras, mas também com ações. Em uma nação que era obrigada por lei a cuidar de seus profetas, é irônico que Deus recorresse a corvos, animais imundos e a uma viúva, uma estrangeira do território natal de Jezebel, para cuidar de Elias. Deus tem ajuda onde menos esperamos. Ele cuida de nós de maneira que vão além das nossas limitadas definições ou expectativa. Não importa quão amargas possam ser nossas provações e quão aparentemente desesperadoras sejam nossas situações, devemos esperar pelo toque carinhoso de Deus. Podemos encontrar sua providência em alguns lugares estranhos. Quando a viúva de Serepta encontrou Elias, pensou que estivesse preparando sua última refeição, mas um simples ato de fé realizou o milagre. Ela confiou em Elias e lhes deu tudo o que tinha de comer. A fé é o passo entregue à promessa e à certeza. Os milagres parecem extremamente fora de alcance para nossa fé frágil, mas cada milagre, grande ou pequeno, começa com um ato de obediência. Não podemos ver a solução até que demos o primeiro passo de fé. Mesmo depois que Deus realiza um milagre em nossa vida, nossos problemas podem não estar terminados. A fome era uma experiência terrível, mas o pior ainda estava por vir. A provisão de Deus nunca é dada para que descansemos nela. Precisamos confiar nele ou enfrentar cada provação. Embora Elias estivesse sozinho, seu confronto com Acabe e com Jezebel não era o único em Israel que tinha fé em Deus. Obadias fora fiel, escondendo 100 profetas que ainda eram fiéis ao Senhor. Que coisa incrível, né? O profeta estava escondido no meio de uma seca, que Deus havia mandado a seca para poder castigar o povo mesmo por causa que eles estavam adorando outros deuses. E nenhum Deus é capaz de mandar chuva, só o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra. É Ele que faz as nuvens se ajuntar e derramar chuva sobre a terra. Naquela época, por causa da idolatria que o povo adorava outros deuses,
Deus tinha cerrado o céu e não mandava chuva, através mesmo de uma palavra do próprio Elias. E Elias foi para uma caverna se esconder com medo do rei Acabe e de sua esposa Jezebel. E ali Deus alimentava ele com pão e carne. E quem trazia o pão e a carne? Os corvos. Os urubus trazia carne para Elias. Mas quando Deus envia, ele também purifica até os urubus. Ele falou para Pedro numa visão: não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Então Elias comia pão e carne trazido pelos corvos ali escondido numa caverna e bebia a água daquele riachinho ali, né, do ribeiro de Querite. E aí Deus chama Elias: vai até Serepta, que ali eu vou ordenar uma viúva que te sustenta. Porém, o contexto de viúvas naquela época, principalmente uma viúva que não tivesse ficado bem financeiramente, e é o que parece que essa viúva não ficou bem financeiramente quando seu esposo morreu, ela ficou com um filho que provavelmente não era um adulto, né? Porque ela estava com falta de comida. Mas como a seca era extensa, todo mundo padeceu. Aqui a Bíblia diz nos nossos relatos que ela era uma estrangeira. Ela nem era de Israel, ela era dos habitantes de Jezebel, da mesma mulher que queria matar Elias. Então, o profeta obedece ao Senhor, obedece a Deus e vai para Serepta, né? E aí, ali em Serepta, ele encontra com a viúva, e quando ele encontra com a viúva, ela está pegando uns gravetos para acender um fogo, para fazer o último pão da sua vida e comer com seu filho e morrer. Ela achou que era a última refeição que ela ia fazer na vida dela. Como ela não tinha alimento e a seca assolava todo mundo, não era só ela. Ela disse: não, vou fazer aqui esse último alimento e vou morrer. Ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E o profeta chega e fala para ela: faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim, mas aí ele lança também a bênção. Ele fala: a farinha não vai secar, diz o Senhor. A farinha diz o Senhor, a farinha não vai secar e o azeite também não vai secar, não vai acabar. E aí ela confiou naquela palavra e ela fez o pão para ele. E quando ele comeu, ela pôde observar que realmente a farinha e o azeite, ele era como se minasse ali nas vasilhas, né? Mas o que eu acho mais interessante nessa palavra, que mesmo ela vendo o milagre da multiplicação na vida, porque ele ficou ali por muitos dias, Elias ficou ali por muitos dias comendo, se alimentando ali com ela e com o filho dela. Quando o filho dela adoece gravemente, é dado como morto ali, ela fica brava com ele. Ela falou assim: você veio aqui como profeta para trazer os meus pecados, os males na minha vida, matando o meu filho? E ali Elias, ele vai e deita sobre o menino e ressuscita o menino e entrega ele para ela. Fala: aí está o teu filho, vive. Então ela diz: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Só então que ela entende, né? Às vezes nós precisamos ver alguém ser ressuscitado para nós ver milagres na nossa vida. E não é necessário alguém morrer e ser ressuscitado para nós entender que Deus faz milagre. Não é preciso ver. É claro que isso é um grande milagre e nós vemos o extraordinário, o surreal acontecer. Mas no dia a dia, todos os dias, Deus faz milagres. Quantas vezes você olhou e na sua conta não tinha nem um centavo e Deus providenciou? Deus providenciou o trabalho, Deus providenciou a comida, Deus providenciou tudo. E você está de pé. Faz um panorama na sua vida anterior. Quantas vezes faltou? Quantas vezes você disse: a criança precisa do alimento? E não tinha, e Deus providenciou de uma forma
ou de outra, enviando corvos ou enviando profeta na sua casa. Ou uma palavra bendita e Deus faz surgir a provisão. Deus sempre está provendo na nossa vida. Então, seja qual for o problema, lembre-se, Deus ele sempre vai prover. Porque nós podemos ver o carinho de Deus conosco na nossa vida, todos os dias. No amanhecer, no poder ver, no poder respirar, no poder falar. É sempre a provisão de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada podereis ter, se não for a providência de Deus. Milagres todos os dias acontecem na nossa vida. Essa mulher lá de Sarepta, ela recebeu o profeta na sua casa. Ela recebeu o milagre da provisão, da multiplicação do azeite e da farinha. Mas ela só enxergou que Deus era na vida daquele homem no momento em que ele ressuscitou o filho dela. Você não precisa ver alguém ser ressuscitado. Lembre-se, você está respirando. É milagre. Amém? Essa é uma palavra para a sua vida. Fique com Deus, Deus te abençoe e que você possa reconhecer o milagre de Deus na sua vida todos os dias. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe.